Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo a mais um capítulo da nossa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento com os arcanos maiores do tarô. Se nos vídeos anteriores o mago e a sacerdotisa nos ensinou sobre o poder da ação e da introspecção e o valor do silêncio, a Imperatriz vai nos ensinar no vídeo de hoje sobre o poder do florescimento. A Imperatriz é a mãe do tarô, é aquela que manifesta tudo. Então ela vai nos ensinar como a gente utiliza o nosso poder de cocriação, de intuição, para trazer no plano material todo o manifesto que a gente deseja. Ela é a mãe da prosperidade, a mãe da abundância. Vamos lá? Pega sua cartinha aí da Imperatriz para me acompanhar nessa jornada. Então vamos aqui para a carta na mesa e a simbologia dela. A carta da Imperatriz é uma carta que fala de abundância, fala de fertilidade e dos prazeres de se viver. Essa carta ela vai nos lembrar que a vida em si já é um processo de gestação e de nascimento e que nós somos merecedores de colher os frutos da nossa dedicação. Inclusive existem algumas cartas da Imperatriz em alguns baralhos que ela é representada pela grande mãe terra. Ela aparece grávida com a imagem da terra na barriguinha dela, porque a Imperatriz representa essa figura de mãe, de gestação. Então a Imperatriz também pode falar sobre gestação, sobre gravidez. Essa carta ela representa a criatividade na sua forma mais plena, a nutrição e o amor incondicional. A Imperatriz em si, ela é o arquétipo da grande mãe, aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que acolhe, que faz tudo crescer ao redor dela. Bom, vemos que a Imperatriz ela está sentada em almofadas bem confortáveis aqui ao lado dela. Confortáveis e luxuosas, né? Vemos. O que simboliza esse conforto que ela está sentada? Simboliza o prazer sensorial e a conexão com a matéria. Então, o poder da Imperatriz ela não está na rigidez ou no controle. Essas são características que nós vamos ver logo adiante, por exemplo, na figura do imperador, que o imperador ele é uma figura de bastante imposição. Já a Imperatriz, que é a figura anterior a ele, é uma figura que fala sobre acolhimento, sobre sustentação e sobre nutrição. É como se a Imperatriz fosse a mãe e o imperador fosse o pai, os arquétipos, né? Diferente do mago, a Imperatriz ela está sentada. O que isso simboliza? O mago ele está de pé para poder agir, ele pega a conexão do plano espiritual, ele pega a conexão aqui do plano mental e traz para a Terra para poder manifestar. Já a Imperatriz, como ela está sentada, ela aproveita o reino dela, o trono dela. Então, depois que o mago manifesta tudo que ele tem para manifestar, a Imperatriz ela vem apenas se permitir viver, ela permite florescer, ela permite que essas manifestações aconteçam e floresçam da forma como devem ser. Tanto que a carta da Imperatriz fala bastante sobre a abundância. Se você reparar, tem bastante imagens que falam sobre a abundância, trazem essa sensação de abundância. Aqui temos a natureza, tanto nos pés dela quanto ao redor dela, bastante campos férteis, flores e vegetação muito abundante. Então esse cenário ele simboliza a prosperidade, como eu disse agora há pouco, a abundância, representa o crescimento natural das coisas e também a colheita daquilo que a gente manifesta. O mago ele vem manifestando e a Imperatriz ela vem desfrutando daquilo que ele manifestou. Então tudo aquilo que é cuidado com muito amor tende a crescer. E a Imperatriz ela ensina que a abundância ela não vem da escassez mental, ela vem da confiança no fluxo da vida. Lembra que a sacerdotisa falou lá sobre a questão de confiar que tudo tem o seu prazo de acontecer, existem o ciclo natural das coisas, tanto que vem aqui o arquétipo da lua representa nas fases da vida e o ciclo. Então, já a Imperatriz ela vem dizendo sobre desfrutar e aproveitar do que floresce quando você se respeita o ciclo natural dessas coisas. Aqui, abaixo da poltroninha da Imperatriz, quase que eu falo sacerdotisa novamente, da Imperatriz a gente vê um escudo numa forma de coração. E esse escudo é um símbolo de Vênus, porque Vênus é o planeta que fala do amor. Então, esse coração representa o planeta Vênus, e aqui vem o arquétipo feminino, porque Vênus é o planeta do amor, da beleza e da harmonia. Então a Imperatriz ela trabalha através da empatia e do afeto, lembrando que a verdadeira força ela está na suavidade e na recepção. Se você quiser se imaginar um arquétipo da Imperatriz, é só pensar numa figura de mãe. A figura de mãe é aquela que ama muito, aquela que acolhe, aquela que
tem muito afeto. A imperatriz, ela é literalmente a mãe. E como eu disse, o imperador é como se fosse o pai, a figura de autoridade. É como se ele já fosse o oposto. Ele tem algumas características opostas à imperatriz. Nós vamos ver logo adiante nos próximos vídeos. Aqui nos pés da imperatriz temos o trigo, que representa mais uma vez a questão da abundância, a questão da fartura. É um símbolo máximo de colheita. Então, o trigo, né, ele é representado como uma fonte de alimento. Então ele representa mais uma vez aí a prosperidade, a abundância da nutrição. Aquilo que a gente nutre, aquilo que a gente dá amor, tende a crescer e frutificar. Então o trigo, ele diz que a terra ela é fértil. Se você planta com amor, a colheita será farta. E ela é a prova viva que o universo é generoso. Tanto que, como eu falei no início do vídeo, a imperatriz traz a figura da grande mãe terra, né, de Gaia. Para quem estuda mais sobre o tarô, quer se aprofundar um pouco mais e estuda mais sobre isso, nos livros que fala sobre o tarô, eu tenho lido um que fala a Bíblia Clássica do Tarô, de Raquel. Então ela fala bastante sobre a imperatriz e seu arquétipo da grande mãe, de Gaia, aquela que nos nutre, aquela que alimenta. Aqui ao lado da imperatriz, bem pequenininho, temos um rio, assim como as florestas logo aqui. Esse rio, ele aparece na carta simbolizando o fluxo emocional e criativo. Então ele nos mostra que a criação acontece quando a gente deixa a energia fluir. E aí eu volto mais uma vez para a carta da sacerdotisa, que pede para a gente respeitar o ciclo natural das coisas. E aqui a imperatriz vem reforçando essa ideia de que quando você permite que o ciclo das coisas sejam concluídos, não há como ter outro resultado a não ser a prosperidade, a abundância, a fartura devido à fluidez da própria vida. Então esse rio aqui, ele nos mostra que a criação acontece quando a gente deixa essa energia fluir, sem bloqueios emocionais ou sem nenhuma resistência. Então sentir é parte do processo de criação. E já a floresta que está logo acima do rio, tem uma floresta aqui, algumas árvores, simboliza a vitalidade e o crescimento constante, quando você permite que a vida haja no tempo que ela tem para agir. Então a imperatriz, ela não apenas cria a vida, como ela sustenta e garante que ela continue fluindo com força e beleza. Como eu disse logo no início, tem algumas cartas da imperatriz que ela é representada pelo desenho da mãe terra na barriga, como se ela estivesse gestando a terra, porque a imperatriz também pode falar sobre gestação e gravidez. E essa carta simboliza muito isso, a questão da prosperidade e abundância que ela cria, que ela nutre, que ela dá a vida. A imperatriz é a carta que dá a vida às coisas. O mago, ele vem para manifestar com as ferramentas dele, mas a imperatriz é quem faz essas coisas terem vida na Terra, de fato. Na coroa da imperatriz nós temos 12 estrelas. Essas 12 estrelas podem estar representando, existem outros significados para essas 12 estrelas, como a questão dos 12 meses do ano. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais sobre espiritualidade, afundar um pouco mais na questão do ocultismo, a gente sabe que os 12 meses do ano eles foram criados lá no período dos gregos, tanto que chama calendário gregoriano. E de acordo com os ciclos da Lua, a gente não tem 12 fases. Se não me falha a memória, são 13 fases. São 13 períodos, como se fossem 28, 28, 28, 28. Daria como se fosse 13 meses. E os gregos diminuíram isso para 12. Então, existe um lapso aí na linha do tempo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo ainda mais oculto sobre isso. Então, essas 12 estrelas aqui na coroa da imperatriz, elas podem estar representando também os 12 signos do zodíaco, né? Então ela domina os ritmos da natureza, entende que tudo tem o seu tempo para nascer, para crescer. Se você for seguir os ciclos do zodíaco, também a gente percebe que cada signo, ele tem uma característica diferente, como se fosse enfim, períodos de transição. É como se você pudesse integrar tudo, você vê que aquilo tudo é um tipo de gestação. E a imperatriz fala bastante sobre isso, essa questão de gestação, de ciclos de vida, de permitir que os ciclos sejam respeitados. Então a imperatriz, ela vem dizendo que, além dela dominar os ritmos da natureza, ela entende que tudo tem o seu tempo certo para nascer, para acontecer. Que nem o signo de Áries, que é o primeiro do zodíaco, é aquele que posso dizer como se ele fosse o irresponsável, é como se ele fosse a criança do zodíaco, né? Aquele que tem muita animação, que está muito disposto, e aos poucos ele vai amadurecendo até chegar lá no signo de Peixes,
Então a Imperatriz ela vem dizer mais uma vez sobre os ciclos que a gente tem que respeitar. Ela não governa através da imposição, que nem o Imperador vai governar na próxima carta dos Arcanos Maiores, mas ela governa através da harmonia e dos ritmos naturais, das coisas quando são respeitadas. Então, o que a Imperatriz ela tenta nos dizer, de uma forma mais geral e mais resumida? Que a criatividade não é apenas ter uma ideia, mas sim você cuidar dessa ideia até que ela se torne real. Ela ensina que criar exige paciência, exige cuidado e exige amor. A Imperatriz ela é o útero do mundo, onde os sonhos ganham corpo. Nada cresce da noite para o dia, tudo tem um tempo para gestar. Se a sacerdotisa na carta anterior, ela veio nos dizendo sobre o poder do mistério, sobre a busca interior, e o mago, antes da sacerdotisa, veio nos trazendo o poder da manifestação, da gente conectar o nosso plano mental junto ao plano terra. A Imperatriz ela vem para poder dar forma às coisas, ela vem para poder sustentar e fazer florescer aquilo que você tem vontade. Ela traz a vida para a luz do sol para de fato concretizar de fato concretizar e ser celebrado. Então ela é uma grande mãe. Se você perceber, a Imperatriz ela é o arcano de número 3, assim como o mago e a sacerdotisa é 1 e 2. A soma dos dois fazem a sacerdotisa. É como se eles fossem a figura Claro, aqui eu não estou falando sobre gênero de fato no mundo terreno, mas é como se fosse a figura masculina, a figura feminina, e a Imperatriz vem para gestar essa manifestação. Então a sacerdotisa, você faz uma busca interior, você entra dentro de você, estuda mais sobre você, sobre o ocultismo, e o mago ele faz a conexão entre o plano mental, o plano das ideias, no caso espiritual, junto com o plano terreno. E a fundição da busca interior, juntamente com o poder de querer manifestar as coisas, gera a carta da Imperatriz, que é trazer para a Terra, de fato, aqueles planos que você tinha ideia, ou seja, manifestar de fato o que você tem vontade de manifestar. E assim nós encerramos o nosso mergulho pela carta da Imperatriz. Eu espero que essa energia, essa vibração de abundância, de amor, de criação e de cuidado, inspire você a nutrir melhor os seus projetos. Honre o ciclo natural das coisas, seja mais gentil consigo mesmo e confie no processo da vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de deixar aqui nos comentários o que você está fazendo para poder florescer na sua vida hoje. Não se esqueça, tudo aquilo que você nutre, floresce. Tem uma frase que eu falo para mim, repito para mim sempre quando eu estou desfocando a minha energia. Tudo aquilo que focalizamos se expande. Onde você está depositando seu foco? Onde você está direcionando a sua energia? Será que você não está desperdiçando com o que não devia? É isso. Bom, espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo.